Eu vou falar do efeito do íon comum, tá? Eu vou primeiro falar da definição do íon comum e depois eu vou explicar, detalhe por detalhe, tá? Vamos lá. O que é o efeito do íon comum? O que é o íon comum? É o efeito da presença de um íon comum à estrutura do eletrólito pouco solúvel que é proveniente de uma outra fonte. Como assim? Vamos lá, eu vou dar esse exemplo aqui. Aqui nós temos o cloreto de prata, que se dissociou aqui formando o íon prata mais o íon cloro. Show? Show. E aqui nós temos uma outra equação aqui, uma outra dissociação aqui. Nós temos o cloreto de sódio se dissociou formando o quê? O íon sódio, o íon sódio mais o íon cloro. Sabemos o porquê, né, dessas carguinhas aqui, né? O cloro, ele é quem vai receber, né? E o prata e o sódio vai doar. Ok, então, Gabi, mas o que está acontecendo aqui? Eu vou dar um enfoque para essa primeira reação aqui, que essa é a nossa reação. Essa é a nossa reação, tá? Vocês estão observando aqui alguma coisa comum entre essas duas reações? Cloro. O cloro é comum nessas duas reações, então nosso íon comum é o cloro. Já descobrimos aqui nosso íon comum. Mas o que está acontecendo? Vamos lá. Nós temos a dissolução aqui, dissolução não, nós estamos dissolvendo o cloreto de prata em NaCl, né? O que vai acontecer? Como nós estamos dissolvendo aqui o cloreto de prata em NaCl, é isso que está acontecendo, que eu estou querendo mostrar para vocês, por isso que eu dei um enfoque aqui, porque nós estamos dissolvendo esse composto aqui nesse, tá? É isso que está acontecendo. Tô com uma colinha aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pro lado. O que tá acontecendo? Essa solução aqui vai ter o quê? Essa solução aqui vai ter o quê? Essa solução aqui vai ter o quê? Mais cloro, né? Mais íon cloro. Então, a gente tem um aumento do íon cloro nessa equação. Correto? Correto. Qual é a consequência disso? Qual é o princípio de Le Chatelier? Vou apagar aqui. Qual é o princípio? Quando você tem, né, numa equação, o aumento do produto, né, você vai ter um deslocamento para a esquerda. Então, se eu tenho A, B, se dissociona aqui formando A mais B menos, e eu tenho outra equação aqui, né, onde eu estou fazendo a dissolução, né, dissolvendo esse composto aqui em outro aqui parecido, imagina, CB. Qual vai ser o íon comum aqui? O B, né? Quando eu tenho um aumento na concentração de produto, eu tenho um deslocamento para a esquerda. Eu tenho um deslocamento aqui para os reagentes, tá? Vamos lá. O que vai acontecer? Quando você tem esse deslocamento aqui, você vai ter um efeito na solubilidade, tá? Isso vai acontecer o quê? Nós tínhamos então o cloreto de prata
se dissociando aqui, formando o íon prata mais o íon cloro. Eu vou colocar aqui uma coisa que vocês precisam observar, o sinal de sólido. Por quê? Porque eu tive um aumento nessa concentração. Já mostrei para vocês qual é a equação que está embaixo, que eu estou dissolvendo esse composto nesse, né, que eu mostrei para vocês, que é o Na. Quando eu tenho esse aumento aqui nessa concentração do cloro, que eu também tenho cloro, eu vou ter esse deslocamento aqui, fazendo que a solubilidade desse composto aqui diminua. Então, eu tenho ele aqui na forma sólida, tá? Só que, para a gente calcular o efeito do íon comum, a gente não calcula pelo íon comum, a gente calcula pelo íon não comum. Quem é o nosso íon não comum nessa solução? É o sódio e a prata, tá? Ok, já dei uma explicação aqui e agora eu vou colocar um exemplo para a gente fazer aqui um exercício, tá? Vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu apagar aqui que eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, não é isso não. Ainda não estou acostumada com isso.